Olá, tudo bem? Muito obrigado por você acessar e assistir essa série de 5 vídeos que tem o objetivo de melhorar a tua função como professor e alavancar ainda mais as suas aulas de dança de salão. Nesse primeiro vídeo eu trouxe um dos problemas mais corriqueiros dentro da dança de salão. Você já teve dificuldade de explicar para o teu aluno como ele pode dançar ouvindo a música, com musicalidade? Aliás, o teu aluno já teve essa dificuldade de entender o que você falava para ele? Eu te garanto que nesse vídeo eu vou resolver esse problema e vou te apresentar um método simples, fácil e direto, onde você com apenas 4 palavrinhas vai fazer com que o teu aluno nunca mais tenha essa dificuldade. Ele só precisará entender o que é o pão, o bolo, o pão de queijo e o chá. E a partir disso, ele vai entender todos os processos de como dançar e se tornar um dançarino ainda mais musical. Esse método ele foi desenvolvido por um professor da UFMG chamado Hernani Maleta e adaptado por mim para os ensinos da dança de salão. Isso aconteceu porque eu tinha uma grande dificuldade de entender como que eu poderia ensinar o meu aluno a dançar no ritmo da música. Como que eu poderia ensinar para ele a ser musical, a pegar a batida da música. E a partir de algumas aulas que eu fiz e de algumas experiências onde eu não obtive êxito, eu resolvi buscar uma forma simples de explicar isso para qualquer pessoa. Não é somente para o cara que é profissional, principalmente para o cara que está começando, para o cara que é iniciante. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Um outro problema é que eu até sabia fazer, mas eu não sabia como ensinar isso para as pessoas. Eu até era um cara musical, mas eu não sabia como eu poderia provocar o meu aluno, ensinar o meu aluno a ser tão musical quanto eu. Então eu acreditava que a musicalidade era uma questão de talento, de sensibilidade. Ah, o cara é talentoso, ele é musical. O não talentoso não é musical. E nesse método eu vou te mostrar que os caras que, assim como eu, que também não me considero um cara talentoso para dançar na música, pode ter ferramentas para que todo mundo consiga ser musical e aproveitar todas as possibilidades que a música te oferece para dançar a 2. Uma outra questão que é muito importante a gente ressaltar é que eu passei a ensinar isso, mas de uma forma muito subjetiva. E se você já passou por isso, você vai me entender. Em alguma das aulas o professor falava, agora escuta a música, sente a música. E eu ficava buscando o que era esse sentimento. E às vezes eu não tinha esse sentimento que o professor me relatava naquele momento. Assim como em algumas aulas o professor me pedia para eu escutar a batida mais forte, ou a conga, ou eu não entendia. E o que eu fazia? Eu até fazia como todo mundo, não, entendi, para eu não parecer que eu era bobo no meio dos outros, mas na verdade eu não tinha entendido nada. Por isso que eu fui buscar várias outras informações. Até chegar a esse ponto, eu fiz muitos cursos de musicalidades aplicadas à dança de salão, onde eu aprendi o que era semínima, o que era colcheia, o que era um compasso, o que era muitas outras coisas. Que serviu para quê? Para nada. Quando eu danço, eu não posso dançar pensando em semínima. Eu não posso dançar pensando em compasso. Eu tenho que dançar com outras ferramentas. E foi por conta disso que eu resolvi buscar uma forma simples para que todo mundo pudesse aprender sobre o que é musicalidade e como aplicar essa musicalidade na sua dança. Nós, professores de dança de salão, ou você que quer se tornar um professor de dança de salão, precisa entender que nós não precisamos ser músicos, que nós não precisamos ser experts em música para ensinar o cara a dançar. Para que eu dance bem, é importante que eu escute a música, tá? E se eu disser para você que você pode dançar sem escutar a música e ser musical? É isso que a gente vem trazer no método. Você vai parar de se preocupar se exatamente se o que você está ouvindo é um shot, é um baião, ou se é lá na bachata se eu estou encontrando a agüera, se eu estou encontrando os instrumentos. Calma, eu vou te explicar com ferramentas práticas e corporais, como você resolver esse problema. Deu certo para mim e para muitos outros professores. E eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Sou Nailton Souza, professor de sertanejo universitário. Os alunos ficaram super contentes que eles conseguiram entender mais sobre a música. Alguns falaram, nossa professor, agora eu consigo pegar batida. Nossa, é tão fácil. Usando a ideia do pão, bolo, pão de queijo, a resposta foi bárbara, assim, dos alunos, né? O entendimento com relação a isso, descoberta, né? Essa ferramenta facilitadora, porque quando pensamos em trabalhar com os alunos, a gente tem que encontrar uma ferramenta que seja rápida e objetiva, e esta foi show de bola. Do pão, bolo e pão de queijo. Mas ao decorrer das aulas, venho notando que eles não estão apenas dançando, mas também ouvindo um pouco mais a música e prestando mais atenção em cada tempo rítmico que ela nos oferece.
O método só vem contribuindo para o meu crescimento profissional e a melhoria da dança dos meus alunos. Foi uma aula assim muito importante, porque eu como professor eu fico sempre meio assim naquela dúvida de como falar, como explicar sobre tempo, contratempo, contra. Sempre acaba se tornando uma explicação que os alunos se confundem às vezes. Até eu mesmo me confundo bastante quando vou falar sobre esse assunto. Aí o Marcelo deu uma aula explicando sobre essas questões usando pão, bolo e pão de queijo. Foi algo assim, nossa, foi puf! Foi uma explicação tão simples, foi algo tão fácil de entender. Eu apliquei a aula de universo rítmico já para diversas turmas e de diferentes níveis. E em todas as turmas tive resultados bem significativos já, fiquei bem contente. Isso fez com que a aula ficasse mais divertida, né? Eles deram muita risada repetindo essas palavras e percebi que eles entenderam de uma maneira mais fácil, né? Eles ficaram bem felizes por conseguirem entender e conseguirem já aplicar na base, né? Eles perceberam que a mesma movimentação, né, o mesmo passo, eles poderiam fazer em tempo diferente. E isso dava um visual bem bacana, né? Parecia até que era outro passo. Eles ficaram bem felizes. A aula é de universo rítmico. Eles adoraram, eles amaram a ideia do pão de queijo, bolo e chá. Então foi bem bacana, a gente gostou, eles se divertiram bastante. É importante assim que os alunos falaram assim que foi mais fácil entender. E a gente já explicou de várias formas e tal, e essa forma até hoje acho que foi uma forma mais lúdica, que eles falaram que foi mais fácil de entender. E eles gostaram muito da aula, interagiram com a aula. A gente pão, bolo, pão de queijo, chá, realmente algo inovador, algo que eu ainda não tinha visto e eu gostei bastante, já estou começando a aplicar nas minhas aulas. Eu acredito que é um desafio ainda para muitos professores de dança de salão, né? Então, por mais que a gente tenha ferramentas e por mais que a gente tenha conhecimento, eu acredito que a gente ainda estava carente de algo que simplificasse ainda mais para o aluno, né? E essa analogia ela é muito boa, ela vem para deixar tudo mais claro, tudo mais simples, de uma forma que o aluno mais simples, o aluno mais indouto consegue entender. Essa ferramenta vai te levar a um outro nível dentro do teu ensino-aprendizagem da dança de salão. Então não perde essa oportunidade, se atente à aula e vem comigo. Sem mais demoras, vamos ao que é o universo rítmico. Para a gente entender o que é o universo rítmico, nós vamos aprender a fazer uma correlação entre o pão, entre o tempo, entre o que é relacionado a essa analogia, o que é relacionado ao movimento de dança e o que é relacionado à música. Então a gente vai ficar nesses três processos. Antes disso, eu quero explicar para vocês uma diferença muito grande de uma coisa que a gente confunde bastante. A diferença entre fluxo e ritmo. Durante muito tempo a gente chamou o próprio ritmo de estilo. Então quando a pessoa te pergunta, que ritmo você dança? Geralmente você responde, eu danço samba, danço bolero, danço forró. E isso acabou se confundindo um pouco com a verdadeira função desta palavra. Nós vamos relacionar o fluxo e o ritmo de duas formas. Quando a gente estiver falando de fluxo, nós vamos estar falando a regularidade. Quando uma ação ela é regular. Então, quando uma ação ela for linear, quando ela for regular, nós estamos falando de fluxo. Quando a ação for de ritmo, a gente está falando sobre irregularidade. Tá? Essa ação irregular, ela não é uma ação contínua, ela é uma ação que ela vai se distorcendo. Se a gente pegar, por exemplo, a persiana de uma janela, a gente vai perceber que elas todas são lineares, assim, ó. Se a gente fosse escrever musicalmente, elas são regulares. Já se a gente pegasse uma ação rítmica, nós íamos perceber que era como se fosse aquele momento do ataque cardíaco de uma pessoa, onde nós teríamos ali a copy muito diferente do que seria mais regular. Nesse momento, nós precisamos entender do fluxo e criar um fluxo para a gente dançar. Depois, nós vamos trabalhar nessa criação de um ritmo para que você possa ter a sua própria forma de dançar. Você não vai precisar mais imitar o outro dançando, você vai ter o seu próprio jeito, e eu acho que isso é sensacional. Mas, entendido o que é fluxo e o que é ritmo, partimos para o pão, bolo, pão de queijo e chá. Inicialmente, o que é o pão? O pão está relacionado diretamente ao pulso da música, que está relacionado diretamente ao que a gente chama de tempo.
Então, na dança, nós chamamos essa ação do pulso musical de tempo. Então, toda vez que a gente escuta uma música, a gente dança no tempo, nós estamos dançando no pulso da música, que é o que a gente vai chamar de pão, para a gente entender a correlação. Por exemplo, eu vou botar uma música. Como é que eu encontro o pulso da música, pessoal? Ainda, até agora, nesse momento, a gente não tem uma informação exata, porque ela não é determinada através de instrumento nenhum. Ela ainda é subjetiva, infelizmente. Mas é aquela ação que a gente faz assim, ó. Quando a gente está ouvindo, que a gente bota o pezinho no chão, fica batendo, é meio inconsciente, mas ela está lá. Essa ação é uma ação que está dentro de quê? De um fluxo. Lembra que a gente falou? Então, essa ação, ela está dentro de um fluxo. Ela é regular. Por exemplo, põe essa música, uma música. Deixa eu botar um samba, que é conhecido, só para a gente entender a relação. Ó. Aqui está o pulso dessa música, pode encontrar comigo. Ó. Pode encontrar da sua casa também, vai botando a mão. Ó. Então eu estou no pulso. Ó. Pode baixar, isso, para baixar tudo. Ok, volta a música de novo. Ela é uma ação regular que ela vai do início ao final da música, certo? Então, para eu entender o que é o pão é uma ação que eu uso dentro do pulso da música, que na dança eu danço de tempo. Solta a música de novo, Fran. Ó. Eu encontrei o pulso da música. Se eu for dançar, eu vou transferir o peso de um lado para o outro. Ó. Certo? Estou transferindo o peso, depois eu vou mostrar com um vídeo mais aberto. Ó. Muito bem. Parou? Aí eu venho pro danado do bolo. Então, foi um mineiro que deu esses nomes e ele fala que o pão, ele tem um som único, pão, que é o mesmo de tempo, que é o mesmo de pulso. Então ele fala que é essa relação. O bolo tem dois sons, bolo, bolo, que é quando a gente vem para a música, a gente chama esse momento de subdivisão musical. Então vou botar aqui, ó, música, dança. Eu preciso entender essa subdivisão, Marcelo? Não, ainda não, fica tranquilo. Então é a subdivisão. E na dança a gente chama de contrar. Então o que é um contrar? O contrar é uma ação que acontece também de forma regular, então ela é no fluxo, e ela começa e termina também no mesmo andamento. Então quando a gente põe uma música de novo, por exemplo, ó, põe essa música de novo. Ó, o pulso da música está aqui. Se eu quiser usar a subdivisão, eu vou ter que acelerar essa ação. Então, ao invés de ter um movimento a cada pulso, eu vou ter dois movimentos a cada pulso. Ó. Tac, tac, tac. Eu vou acelerar. Certo? E aí é o que a gente vai chamar de contrar dentro da dança, que é o que antecede o contratempo. Então, por exemplo, nessa música, o pulso está aqui, a subdivisão está aqui. Ó. Vem cá, Fran, agora para a gente fazer. Não, deixa aí. Para a gente fazer isso juntos, que eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, Fran, faz o pulso da música. Ó, vem mais pra cá, pode ir mais. Tá, o pulso. Enquanto ela tá no pulso, eu tô na subdivisão. São dois movimentos dentro de um pulso. Se eu fosse dançar, vamos dançar, ó, seria isso no pulso. Na subdivisão, acelera. Ó. Aí eu tô acelerando. Aí eu estou dentro da subdivisão. Certo? Ok. Então dá um pause lá. Aí, nós vamos para a terceira ação, que é o pão de queijo. Que os mineiros e a Fran também adoram, né? O pão de queijo, que também está no fluxo. Dentro do pão de queijo, musicalmente, nós temos aqui o andamento rítmico. Que eu vou explicar já sobre esse andamento rítmico. E na dança nós temos o que é chamado de contratempo. Quase todos os passos básicos acontecem dentro do contratempo. Isso de forma universal, mas não de uma forma criativa. Então, se eu for pensar... Põe a música de novo, Fran. Ó, pensa comigo. Então, por exemplo, faz o pulso da música, Fran. Ela está no pulso. Pode vir mais. Eu vou fazer o bolo, ó. Certo? Que ela está fazendo o pão e eu estou fazendo o bolo. Ela está fazendo o tempo e eu o contrar. Se eu junto o movimento dela com o meu, eu tenho o meu contratempo. Contratempo, certo? Então se eu faço assim junto, ó, contratempo, contratempo, contratempo. É o pão de queijo. Pão de queijo, o andamento rítmico. Geralmente os movimentos acontecem dessa forma. E quando a gente vai dançar, a gente faz contratempo, contratempo, contratempo e contratempo, contratempo. Ok? Deu para entender isso? Top?
Aí eu tenho, resumidamente, 3 formas básicas para eu me movimentar. Eu me movimento usando o pão, que é a tempo, ou eu me movimento usando o bolo, que é no contra, ou eu me movimento usando o contratempo, que são 2 movimentos rápidos e um movimento lento. É a junção do pão, do bolo com o pão, que torna esse contratempo. Então eu tenho 3 ações básicas. E tem o famoso chá. Esse chá também é o outro elemento que compõe essa parte inicial, que eu falo para vocês depois, tá? Com um pouco mais de calma. Então, se eu pensar bem, se eu conseguir fazer com que meu aluno entenda o que é um pão, um bolo e um pão de queijo, a probabilidade dele conseguir se movimentar de uma forma muito musical dentro da dança é muito grande. E para completar, depois desse processo, a gente ainda consegue fazer um processo de criação de ritmos, utilizando essas ações. E aí eu vou poder ter na minha própria dança um ritmo que é meu. E não mais executar um passo básico apenas como todo mundo se movimenta. Então, ao invés de fazer um passo básico sempre utilizando o contratempo, eu vou poder utilizar esse passo básico de inúmeras formas, mas essa criação de ritmo também vai ficar para um outro momento. Para finalizar, eu vou dançar um pouquinho agora com a minha amiga Fran, para que vocês possam ver na prática a utilização de todos esses elementos e como eu posso colocar isso. Inicialmente eu vou fazer isso utilizando o passo básico do samba de gafieira, para que vocês possam identificar aonde está o tempo, aonde está o contra e aonde está o contratempo dentro da nossa dança. Lembrando que o chá vai ficar para um outro momento e lembrando que a criação de ritmo a partir dessas ações também fica para uma próxima aula. Se você gostou, eu te agradeço, fica aqui porque no próximo vídeo eu tenho certeza que vai ter muito mais informações para vocês. Muito obrigado e até a próxima.
Isso aí, ó.